Livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 31. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. Livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 31. Disse Jacó: Vende-me hoje a sua primogenitura. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto, nós vamos falar hoje de algo que o Senhor vai nos ensinar sobre duas visões, né? A visão terrena e a visão celestial, ou a visão a curto prazo e a visão a longo prazo. Nós vamos atentar que desde o ventre, Raquel já sabia que estaria gerando uma nação, duas nações. E essas duas nações já guerreavam ali, porque haveria separações, divisões. Ela era orientada, ela foi orientada pelo Senhor. E o que eu acho mais interessante, que mesmo sendo orientada, Raquel sabia. E o posicionamento de Raquel, ela foi diferenciado. E Isaac teve dois filhos gêmeos. Esaú tinha inclinação para o campo, para uma vida pastoril, e também para a caça. Jacó, ao contrário, pelo seu temperamento, por sua personalidade, voltou-se para uma vida doméstica. Logo revelou ter o caráter de oportunista e levou a enganar o seu pai. Dentro aqui desse capítulo, nós vamos aprender que há o gerar, dentro do gerar, lá no versículo 24, nós vamos ver que dentro do ventre, dentro daquela situação, havia possibilidade, mas só que dentro dessa possibilidade, a escolha de Rebeca, louvado seja o nome do Senhor, gerou dentro dela mesma, gerou dentro daquela ocasião, aquela situação. E ontem eu estava ali ministrando, e dentro dessa palavra, e a qual o Senhor permitiu nós estarmos aqui hoje, duas nações, duas visões, só que uma terrena e uma celestial. A terrena, irmão, é a curto prazo. A terrena é aquela que nós pensamos só aqui. Sabe aquela situação que você pensa só aqui? Aquela situação que você pensa só no momento que você está vivendo. A celestial é aquela que te faz levar muito mais além do que só 24 horas, do que 12 horas, do que situações. No versículo 24, e cumprindo seus dias para dar à luz, eis que gêmeos no ventre, e saiu no versículo 25, e saiu o primeiro ruivo, e todo com veste cabeludo, por isso chamaram o seu nome Esaú. Versículo 26, e depois saiu seu irmão, agarrado da sua mão ao seu calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome de Jacó, e era Isaque de idade de 70 anos, quando gerou. E cresceram os meninos, Esaú foi varão da caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples e habitava em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque caçava e era seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E aqui, irmã Eline, dentro desse versículo 28, nós vamos já atentar para uma divisão entre famílias. Nós vamos atentar que um pai amava um e a mãe amava outra, só que havia lá atrás, um anjo aparece a Rebeca e fala que dentro do ventre havia nações diferentes, havia as nações divididas. E olha, quando nós lemos o texto, nós vamos ver que o nascimento, ao agarrar ao calcanhar, aleluia, ao ser separado dentro do ventre, a ser colocado ali naquela posição, nós vamos ver que eles já, ao ser gerados, já eram divididos.
Quantas vezes nós vemos essa situação em nossa vida momentânea? Quantas vezes nós estamos no mesmo ambiente, mas divididos? Quantas vezes nós estamos nas mesmas situações, congregando na mesma igreja, mas divididos? Indo na mesma situação, mas divididos? Pensamentos divididos, situações divididas. Nós olhamos esse texto, nós vamos olhar e ver que Jacó, por uma situação, ele proporcionava à sua mãe, ela proporcionava em Rebeca um amor específico, e Isaac já gerava Esaú, Esaú já gerava Isaac, outra forma de amar. Quantas vezes nós proporcionamos e vivenciamos isso, e Deus nos deu um tema para essa noite, visão terrena e visão celestial. Nós olhamos para esse contexto, igreja, nessa noite, e nós vamos ver algo inegociável. Nós olhamos para esse contexto aqui, havia uma promessa, só que a promessa ela foi negociada. Havia uma esperança, só que essa esperança ela foi negociada. Quantas vezes eu e você passamos por situações inegociáveis, e quando nós passamos por momentos ali, nós não conseguimos resistir e negociamos aquilo que não pode ser negociado, que nós trocamos aquilo que não pode ser trocado. A Bíblia vai dizer para nós, dentro desse texto, quem era Jacó. Jacó era o filho mais novo de Isaac. Seu nome já tinha um significado específico. Deus protege. Ele era íntegro. Ele era da listra, um dos 3 patriarcas hebreus que ia marcar a história de Israel. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó já tinha uma história selada pelo Senhor. Jacó já tinha uma história determinada. Sabe aquele negócio que já é lá desde o ventre? Quem nunca escutou essa palavra? Eu te escolhi do ventre da tua mãe. Oh, caramanagasou que lábia. Quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos ver que Jacó tinha um propósito do ventre. Só que esse propósito, ele precisava vencer ele mesmo. Ele precisava vencer as diversidades dele mesmo. A nossa maior luta hoje não é simplesmente só contra o nosso inimigo da nossa alma, mas contra nós mesmos. Porque a nossa luta constante é contra a nossa vida, contra a nossa carne. Porque quando nós olhamos, achamos que damos conta, nós olhamos e não queremos mais, porque a carne é fraca. A carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia vai dizer para nós, louvado seja o nome do Senhor, sua história foi pontilhada, a sua história foi escrita desde o seu nascimento. Deus ouviu as orações de Isaac, pois Rebeca era estéril, pois Rebeca não poderia gerar. Lá no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 21, o texto vai dizer para nós que o ventre havia uma luta entre os bebês, uma guerra constante. Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Diante disso, seu nome passou a ter um significado. Aquele que segura pelo calcanhar, ou sepultado. Nós vamos olhar e nós vamos ver que aquele que foi segurado, aquele que foi arrancado, nós vamos olhar e vamos ver o propósito e o desígnio de alguém que precisava vencer a ele mesmo. Nessa noite eu não sei qual é o propósito de Deus para que você venha ouvir essa palavra. Eu não sei como é que você veio sentar aqui, como você chegou aqui nessa noite. Talvez você está com cansaço físico,
como eu estou tão grande, irmãos, mas eu estou vencendo eu mesmo nessa noite para vir falar algo de Deus para mim, para você, que precisamos vencer a nós mesmos todos os dias. Essa luta constante que nos faz ter vontade até mesmo de desistir, mas o Senhor está dizendo, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o Senhor vai dizer para nós que Jacó precisava vencer todos os dias. Mas a Bíblia vai dizer para nós, dentro desse capítulo, no versículo 31, então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Era algo específico, igreja. Jacó queria algo que não era dele. Não adianta nós desejarmos aquilo que o Senhor não nos entregou. Não adianta eu querer aquilo que o Senhor não determinou para a minha vida. O que me adianta ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha alma? O que me adianta eu querer viver os propósitos do homem, se não foi aquilo que Deus determinou para mim? A Bíblia vai dizer para nós que o preferido de sua mãe, Isaque, tinha preferência por Esaú, porque gostava de caçar, mas Rebeca amava Jacó por ser varão simples, que habitava em tenda. Gênesis do 25, 26, 27 ao 28. Há uma diferença extraordinária aqui. Há uma escolha separada. Só que a Bíblia vai falar para nós que o Senhor não faz exceção de filhos. Deus não tem filho preferido, só que Deus observa quem tem constância com ele. Deus não tem escolhidinho, só que ele vê quem desce mais. Deus não tem selos de quem selinhos na testa de quem faz mais, mas ele sabe quem vai para o quarto no secreto. Ele sabe quem desce mais em oração. Ele sabe quem tem busca todos os dias. Ele sabe quem humilha diante dele. Nós vamos olhar dentro desse texto, amados. Nós vamos ver que Isaque quis dar bênção a Esaú, seu primogênito. No 27, do 1 ao 5, Rebeca, numa demonstração clara do seu caráter, chamou Jacó e induziu a enganar o seu pai. Nós olhamos aqui um erro constante de uma mulher que não era sábia para edificar o seu lar, porque ela sabia que essa história não daria certo, porque não tem como eu negociar o inegociável. Mas Rebeca chama e coloca ali uma estratégia, achando que daria certo. Quando eu olho pelos olhos carnais, eu não estou dizendo pelos olhos espirituais, eu consigo imaginar que Rebeca não mediu a consequência que teria, a Jacó, porque tudo que eu planto, eu colho. A Bíblia vai dizer para nós que Jacó, lá na frente, você vai ler toda a trajetória, o tempo não vai nos deixar decorrer esse texto e chegar até lá, mas Jacó teve uma consequência muito grande por essa escolha, por participar dessa história. Quando nós vamos olhar Gênesis 27, do 11 ao 15, enganado, Isaque abençoou Jacó, 27 ao 29. Ao retornar da caça, Esaú descobriu que seu irmão tomara sua bênção. E gera no coração de Esaú uma indignação. Sabe por quê? Porque ele era o primogênito. Muitas das vezes nós queremos tomar o lugar do lugar que não é nosso. Na minha família, eu sou a primogênita. Mas quando meu pai morreu, eu não fiquei com a herança. E eu não herdei nada. Eu até coloquei isso e eu pensei assim, meu Deus, trazendo para hoje, o quanto a gente, biblicamente, perde para ganhar. Perde para ganhar. Porque eu tenho que perder aqui para ganhar no reino.
Eu quero parafrasear para que você entenda, eu quero abrir parênteses. Quando o meu pai morreu e eu vi aquela discussão, aquela briga, e eu vi aquela confusão por pouca coisa, por poucas situações, eu cheguei a um denominador comum que eu precisava abrir mão de alguma coisa para que eu venha ter paz aqui, para que a minha escolha fosse outra. Porque mesmo eu sendo a primogênita da minha família e tinha direitos, e eu sei que o direito hoje é igual, não é aquele direito da primogenitura, mas nós vamos olhar o texto e nós vamos ver que Rebeca, ela toma decisões inadequadas. Quantas vezes o meu posicionamento faz com que as bênçãos do Senhor sejam retrocedidas na minha família, na minha casa, nos meus filhos, para a minha descendência. Andaia souqueia ládia, amanchofácia. Quantas vezes, aleluia, a minha posição, aleluia, faz com que, aleluia, as bênçãos do Senhor não alcance, porque a palavra diz que Jacó escuta a sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Desesperado, recebeu do pai uma bênção menor. Esaú recebe a bênção menor, porque não tinha como receber dividido. Não tinha como retroceder, não tinha como voltar, porque Isaac já tinha abençoado. Você está entendendo que o que o Senhor tem para você, você precisa viver o propósito e alcançar e correr atrás, não abrir mão da primogenitura, não trocar por pratos, por lentilhas, não negociar, não vender. Sabe aquilo que o Senhor tem para te entregar? Nós vamos olhar aqui, igreja, nós vamos aprender que Jacó teve que fugir, ameaçado por Esaú. Isaac percebeu que Deus tinha um plano na vida de Jacó e despediu com uma bênção profética de um grande significado, porque havia propósito na vida de Jacó. E mesmo assim, aleluia, as promessas na vida dele aconteceu. Mas para chegar até as promessas, Jacó teve que retroceder nas suas vontades. A Bíblia vai dizer que lá na frente ele encontra com Esaú. A Bíblia vai dizer que ele teve que ter um conserto, que ele teve que retroceder nos seus pensamentos, que Jacó encontra com um anjo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para chegar até lá, eu quero entrar aqui nessa palavra. O preferido de Deus, a escolha de Jacó é uma casa especial, uma casa especial. É uma coisa divina. O Senhor, o Deus, não tem, é uma coisa que o céu preparou. Deus, ele não tem filho predileto. Mais uma vez eu vou bater nesse teclado. Deus tem filhos, amados, que busca com determinação. Por isso que nós olhamos, igreja, e vemos, nossa, mas aquela irmã é tão abençoada. Ela passa por tantas lutas, ela passa por tanta dificuldade, mas consegue adorar com perfeição, consegue ir para o ciclo de oração, consegue ter busca constante. Sabe por quê? Porque a constância dela não está firmada no pastor da igreja dela. A constância dela não está firmada na liderança dela. A constância dela está firmada mediante a palavra. A constância dela está mediante a Cristo Jesus. Nós vamos olhar, nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor vai ensinar para nós que Deus não tem filhos privilegiados, nem escolhe uns para a salvação e outros para a condenação, pois tal atitude é contrária.
frontalmente ao seu caráter santo, justo e bom. Seria terrível a discriminação por parte de Deus. Pois todos nós, o Senhor nos escolhe para a salvação, mas é eu e você que escolhemos o caminho contrário, porque a porta continua ainda estreita. Ai, alá, sou que fácil. O caminho ainda é estreito. O percurso ali foi do ventre. O Senhor já teria orientado Raquel. Não tinha por que ela escolher o caminho da troca, porque ela sabia que eram duas nações diferentes. Ela sabia que eram dois povos diferentes. Ela saberia que ali seria caminhos e decisões diferenciadas, mas ela tinha o preferido. Mas o Senhor, para mim e para você, Ele não está dizendo a Rosilene é a preferida. Eline não é a preferida. Não, não, não. Para nós, Ele está vendo a intenção conforme a nossa busca constante. Ai, alamanaga, sou que ras. A nossa busca constante faz com que o Senhor derrame sobre nós as bênçãos dele para as nossas vidas. Por isso que nós olhamos e não entendemos porque a irmã está tão abençoada, mesmo passando por prova. Ela sorri, ela adora, ela faz live, ela glorifica, ela vai no culto, mesmo que as pessoas olhando para ela com a cara feia, ela chega na igreja e dá glória, porque ela vai porque o nome do Senhor está sendo glorificado. Ela vai porque ela vai lá para adorar o Senhor. A única forma que nós merecemos, nós engrandecemos o Senhor é dando a Ele a exaltação do nome dEle. Aí a Bíblia vai ensinar para nós dentro desse texto, louvado seja o nome do Senhor, que eles começam a negociar. Eles negociam. Eles começam a negociar aquilo que não era para ser negociado. Versículo 17, 27. E cresceram os meninos. Isaú foi varão, perito na caça, varão do campo, mas Jacó varão simples, habitado em tenda. E amava, eu já li esse versículo. Versículo 29, Jacó cozeiro, guisalho, e veio a Isaú do campo e estava cansado. E disse Isaú a Jacó, deixe-me, peço-te de comer desse guisalho vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome de Edom. Então disse Jacó, vem de mim hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me sirva logo a primogenitura, então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-me. Vendeu a sua primogenitura a Jacó, e Jacó deu o pão a Esaú, o guisale das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Quando eu leio esse texto, eu vou entender na minha visão terrena que muitas das vezes nós abrimos mão de tantas coisas que o Senhor nos entrega. Negociando, trocando, não querendo mais, achando-nos capazes de dizer não me serve mais aquilo que o Senhor nos entregou. Negociando. Aí a Bíblia vai dizer para nós que a direção de Deus, a direção que Deus dá à vida de Jacó, é totalmente diferente por uma escolha que ele faz. Se eu fosse te perguntar hoje, você tem vivenciado os propósitos de Deus? É a pergunta que eu fiz para mim. A visão da escada que tocava ao céu era uma fuga em meio ao deserto que Jacó teve em um sonho dado por Deus. Ele viu uma escada posta na terra, cujo topo tocava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
e Deus retirou as bênçãos que lhe prometera. Do capítulo 28, capítulo 28, versículo 13 ao 15. Deus não aprovou seu arranjo, seus enganos, mas também não retirou, pois as suas bênçãos, a bênção dos seus pais naquela noite. Ele descobriu que a presença de Deus, que se apresentou como Deus de Abraão, de Isaac, ele ouviu Deus retirar suas promessas, onde Deus está ali, a sua casa, a porta dos céus. Lá no capítulo 28, você vai ver tudo isso que nós estamos falando. Jacó se depara com algo muito forte. E o Senhor, o próprio Deus, fala com ele. Jacó não buscou a Deus, mas Deus buscou Jacó. Jacó tentou fugir do propósito, mas o próprio Deus foi terra Jacó. Quantas vezes eu e você não queremos mais? Nós dizemos, chega, né? Para quê? Para que essa correria? Para que essa constância? Para que essa loucura? Quem nunca pensou em desistir? Confesso aos irmãos que é uma luta constante comigo. Porque o ministério nos fadiga às vezes. Porque mexer com pessoas nos fadiga às vezes. Mexer com gente é muito complicado. Mas quando nós lembramos de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, e nos lembramos do céu, que é muito mais além, nós vamos lembrar que, dentro do capítulo 28, Jacó não buscou Deus, mas Deus buscou a Jacó. Nós vamos ver que é muito mais além, igreja, do que negociar sua primogenitura, do que negociar o dom e esquecer das promessas que o Senhor te fez, do que sentar e trocar, do que esquecer. Sabe aquele negócio que você coloca lá e no ponto morto ou no mudo não aparece mais? Mas nessa noite o Senhor não está nos fazendo lembrar que Jacó era o terceiro plano de Deus para iniciar uma salvação. Abraão, Isaac e Jacó. Nós precisamos atentar para isso. Eu já vou estar terminando aqui nessa noite, dizendo para nós, dizendo para mim, para você, qual é o propósito de Deus? Qual é a visão que nós estamos tendo? É terrena ou celestial? Seus olhos estão enxergando só aqui nessa terra? Ou está muito mais além quando seus olhos fecharem? Ou seus olhos estão só aqui? No negociar, no trocar. Eu vou terminar aqui nessa noite, dizendo que quando Jacó encontra com o anjo, ele já sabia que precisava de uma mudança de vida. Ele segura o anjo a ponto de dizer: eu não vou te soltar até ter a minha bênção. Aleluia, aleluia. E anda e assou. E me faz assou e amanai. E Deus, ele é tão misericordioso que ele permite que o anjo fere a coxa de Jacó. Jacó fica marcado, né? Fica manco. A Bíblia não me relata isso. Se eu estiver enganado, os irmãos podem até me corrigir. Mas eu acredito que é para Jacó olhar e não se esquecer
Muitas das vezes eu e você precisamos, igreja, de uma marca profunda para não nos esquecer. Eu estou aqui rindo, o meu celular está quebrado, estou segurando a tela. Apareceu uma mancha aí, né? Se eu soltar, a tela não vai. Mas cada um precisa viver um propósito. Eu preciso segurar o anjo até a minha bênção chegar. Eu finalizo aqui nessa noite. Não negocie o inegociável. Não venda a sua primogenitura. Ela não tem preço. Não tem valor. Eu quero louvar a Deus por essa noite. Eu quero agradecer ao Senhor pela misericórdia dele. É o fato de nós não sermos consumidos. É o fato de nós não sermos consumidos. Amém, igreja? É o fato de nós não sermos consumidos da graça de Deus. Tem que voltar de novo o dedinho na câmera. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, já devolvo de quem é de direito.